Olá pessoal, sou a professora Fabiana e hoje vamos para mais uma aula onde falaremos sobre operações com números inteiros. Nós vamos entender o que acontece com os sinais quando resolvemos algumas operações com esses tipos de números, tá bom? Então vamos para o nosso vídeo, vamos compreender como isso acontece. Isso, pessoal, é uma regra assim muito básica que todos veem em concursos, em provas para algumas escolas, né, um pouco mais puxadas, provas de concurso, vários tipos de provas de Enem. São as regras que existem dos sinais para você resolver alguns cálculos. Neste caso, essas operações com números inteiros. Então, nós vamos observar como podemos resolver cada uma delas. Não é difícil, precisamos entender as regras. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Aqui nós temos operações com números inteiros, adição e subtração. Na adição, nós temos os sinais iguais e temos com sinais diferentes. Como isso vai acontecer? Como será que eu resolvo essa adição e essa subtração? Então vamos lá. Sinais iguais. Onde eu tenho sinais iguais? Lembrando que nós estamos na adição. Adição. Mais 5 mais 8. Existe uma regra de sinais que é aplicada na adição e na subtração. Soma e repete o sinal. Então, sinais iguais, soma-se e repete o sinal. Então, se eu tenho mais 5 mais 8, se eu tenho aqui positivo e aqui positivo, vou continuar sendo positivo. 5 mais 5 e mais 8 vai dar mais 13. Sendo que, quando eu tenho um número e esse sinal que acompanha o número, ele é positivo, eu não preciso colocar. Ele pode simplesmente ficar 13. Não preciso colocar mais 13, porque toda vez que o número está sem o sinal à sua frente, indica que ele é positivo. Agora eu tenho menos 3 mais menos 12. Mas a regra de sinais me diz que sinais iguais, soma-se e repete o sinal. Então eu tenho somar e repetir o sinal. Aqui eu tinha dois números positivos, então eu continuei sendo positivo. Aqui eu tenho dois números negativos, mas ele está em uma adição. Então eu tenho menos 3 mais menos 12. A regra me diz que sinais iguais, soma-se, adiciona, junta-se e repete o sinal. Então, se eu tenho o sinal é menos, eu vou manter o sinal de menos. Agora, eu vou somar 3 mais 12, ou 12 mais 3. Eu vou ter 15. Então, eu tenho menos 3 mais menos 12 igual a menos 15. Fácil até aí, né, gente? Eu acho que não deu para deixar dúvidas. Sinais iguais, soma-se e repete o sinal. Se eu tenho sinal positivo, vou manter positivo. Se eu tenho dois sinais negativos, vou manter o sinal negativo, mas vou somar, juntar os números. Ok até aí, né? Então agora nós vamos continuar em uma adição, sendo que agora eu vou utilizar sinais diferentes. Vamos ver como isso acontece. Sinais diferentes, eu subtraio e dou o sinal do maior. Sinais diferentes me diz que não podem estar juntos. Mesmo sendo uma adição, eles não podem estar juntos. Então, sinais diferentes quer dizer que eu vou separá-los um do outro. Se eu vou separá-los, eu vou diminuir, vou subtrair. Então, eu subtraio e mantenho o sinal do maior. Então, vamos lá. Antes de eu subtrair alguma coisa, eu vou identificar menos 5 mais 12. Quem é o maior? Mais 12.
Então, eu vou manter o sinal do mais 12. Vou manter o sinal do maior. Vou pegar o maior e diminuir pelo menor. 12 menos 5. Quanto será 12 menos 5? É igual a 7. Lembrando, sinais diferentes eu subtraio, eu separo e mantenho o sinal do número maior. Então, foi isso que eu fiz. Menos 5 mais 12. Mantenho o sinal do número maior, que é do mais 12, mais 12 menos 5, 7. Fácil. Essa regra vale para adição e subtração. Então, vamos lá. Mais 10 mais menos 20. Novamente, eu tenho dois sinais diferentes, um positivo e um negativo. Vou manter o sinal do maior e vou subtrair. Então, se eu vou subtrair, 20 menos 10, 10. Muito fácil. Vou só repetir para vocês. Sendo dois sinais iguais, soma-se e repete o sinal. Então, se eu tenho dois positivos, minha resposta será positiva. Se eu tenho dois sinais negativos, minha resposta será com o sinal negativo. Então, sinais iguais, soma-se e repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai, separa e mantém o sinal do número maior. Então, você vai identificar primeiro quem é o número maior. Coloca o sinal para você não errar. E depois você subtrai, ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a subtração. Como acontece na subtração? Eu tenho o sinal de subtrair no meio das duas operações. O que esse sinal quer me dizer? O sinal de subtração aqui no meio das duas operações, ele me diz para ter cuidado. Por quê? Porque ele transforma o próximo sinal. Então, olha só, eu tenho aqui o sinal de menos e aqui dentro eu tenho um sinal positivo. Se eu tiver um menos aqui antes dele, eu vou mudar o número de dentro. Então, se o número está positivo, passará a ser negativo. Se o número estivesse negativo, passaria a ser positivo. Vamos entender como isso vai funcionar. Ficaria mais 9, trocou aqui, ó, mudou o mais, vai passar a ser menos. Agora eu vou resolver. Eu tenho sinais diferentes. A regra me diz que quando eu tenho sinais diferentes, eu subtraio e dou o sinal do maior. Nesse caso, quem é o maior número? 9. Ele é positivo. Não preciso colocar, quando a resposta é de um número só, posso colocar o sinal de mais, mas se eu não colocar, eu também entendo que todo número que não tem o sinal na frente, ele é positivo. Mas vou manter aqui para vocês identificarem certinho. Sinais diferentes, subtrai e deu o sinal do maior. Então, eu tenho 9 menos 3, que é igual a 6. Mesma coisa vai acontecer na próxima. Olha o sinalzinho de menos aqui dentro. Alerta, preciso modificar o próximo sinal. Ou seja, mais 10 vai passar a ser, menos 10 vai passar a ser mais 10. Então, vou repetir aqui do lado. Ficará menos 5. Mudando o sinal daqui de dentro, passa a ser mais 10. Lembrando da regrinha, sinais diferentes, subtrai do sinal do maior. Nesse caso, o maior também está positivo. Vamos lá, mais 10 menos 5, 5. Então, aqui eu tenho a resolução. Fique sempre atento a este sinal de menos. Mas vocês podem falar para mim assim, sempre esses números irão aparecer entre parênteses? Não, ele pode não aparecer entre parênteses, tá? É o caso deste cálculo que eu coloquei aqui. Ele pode simplesmente aparecer assim. Mas você pode me dizer, mas você só me ensinou de 2 em 2 números.
Porque se aparecer desta maneira, é só você ter em mente que você precisa resolver de 2 em 2 números. Então vamos lá, como assim? Vou resolver o menos 15 mais 30, depois vou resolver o mais 14 menos 10. Esse número aqui vai ficar sobrando, ele vai ficar para o final. Então vamos ver como vai acontecer. Sinais diferentes, subtraio e dou o sinal do maior, mantenho o sinal do maior. O maior é positivo. Como ele está aqui na frente, eu não preciso colocar o sinal de positivo, certo? Mas vou subtrair, vou diminuir. 30 menos 15, 15. Não preciso colocar aqui, porque ele não tem outro número aqui. Agora eu vou para o outro número. Vou resolver mais 14 menos 10. Novamente, eu tenho sinais diferentes. Sinais diferentes subtrai e mantém o sinal do maior. No caso aqui, o maior é positivo. Então, eu vou manter o sinal positivo. Ah, mas você disse que não precisa colocar o sinal de positivo. Nesse caso, eu vou ter que colocar porque ele vai estar entre dois números. Então, eu preciso colocar. Não coloco à frente quando não tem outro, tá bom? Então, ó, positivo. 14 menos 10, 4. Coloco o número 4. Vou pegar esse número aqui que ficou sem par para resolver e vou repeti-lo aqui. Novamente, vou resolver dois números primeiro. Positivo com positivo, sinais iguais, soma-se e repete sinal, certo? Então, vou somar e repetir o sinal. O sinal é positivo. Não preciso colocar porque é o primeiro número. 15 mais 4, 19. Vou repetir o restante. Novamente, eu tenho dois números positivos. Sinais iguais, soma-se e repete sinal. Sinal é positivo, não preciso colocar aqui porque ele é um número só. 19 mais 5, 24. Finalizei. Então, a resposta desse cálculo, menos 15 mais 30 mais 14 menos 10 mais 5, é igual a 24. Tudo bem até aí na adição e subtração? Tudo bem? Agora nós vamos ver na multiplicação e na divisão como acontece essa operação, como nós vamos resolver. Tudo bem? Nós vimos na adição e na subtração que sinais iguais soma-se e repete sinal. Sinais diferentes subtrai e mantém o sinal do número maior. Agora, na multiplicação e na divisão, modifica, tá bom? Nós vamos multiplicar ou dividir, mas a regra do sinal é outra. Toda vez que eu tiver mais com mais ou menos com menos, vou manter o sinal de mais. Todos esses dois serão positivos o resultado. Quando eu tenho mais com menos ou menos com mais, o sinal será negativo. Isso somente na multiplicação e divisão. Não vale para adição e subtração, somente multiplicação e divisão. Então vamos lá. Primeira coisa que nós devemos fazer é identificar o sinal. Mais com menos eu tenho menos. Então eu coloco o sinal de menos. 6 vezes 9, 54. Então, mais 6 vezes menos 9, igual a menos 54. Menos 5, menos 4. Menos com menos, mais. 5 vezes 4, 20. Então, primeiro eu preciso identificar o sinal. Identificar a regra deste sinal, para depois resolver o número, resolver a multiplicação ou a divisão. Então, aqui nós vimos, muito simples, mais com menos, menos, menos com menos, mais. Aqui eu tenho dois sinais de mais. Quando eu tenho dois sinais positivos, vou manter positivo. 3 vezes o número 5, 15. Bom, resolvi 3 multiplicações. Agora eu tenho aqui
3 divisões. Mesma coisa, preciso pensar primeiro no sinal, como ele ficará, para depois eu resolver esta divisão. Então eu tenho menos com mais, menos com mais, menos, sinal ficará negativo. 6 dividido por 2, 3. Então, menos 3 dividido por mais 2 é igual a menos 3. Na próxima, eu tenho 2 sinais de menos. 2 sinais de menos ficará, minha resposta será positiva. Então, eu tenho 10 dividido por 10. Muito simples, né, gente? Fácil. Todo número dividido por ele mesmo será sempre 1. Então, 10 dividido por 10, 1. Agora eu tenho minha última operação. Vou observar o sinal. Sinal positivo mais com mais será mais. Repito o sinal de mais. 15. 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. Coloco 5. Então, mais 15 dividido por mais 3 igual a mais 5. Então, diferentemente da adição e subtração, onde nós falamos que sinais iguais, soma-se e repete sinal. Se é 2 sinais de mais, vai manter mais. Se são 2 sinais de menos, eu vou somar e manter o sinal de menos. E sinais diferentes? Sinais diferentes subtrai, separa e mantém o sinal do número maior. Tudo bem até aí? Sinais iguais, soma-se e repete sinal. Sinais diferentes subtrai e mantém o sinal do maior. Já na multiplicação e divisão é diferente. Por quê? 2 sinais iguais será sempre positivo, será sempre o sinal de mais. 2 sinais diferentes será sempre a resposta negativa. Tudo bem? Esse sinal não vai alterar se eu vou diminuir, ou eu vou multiplicar ou dividir. Se é multiplicação, eu vou continuar multiplicando. O sinal só vai alterar a resposta, só vai ser o sinal que antecede a resposta que ficará diferente. Então, esta regra aqui é somente para o sinal. Aqui continuará sendo uma multiplicação e aqui também continuará sendo uma divisão. Tudo bem? Acho que foi bem simples, tentei explicar o mais próximo da linguagem de vocês, espero ter ajudado bastante. Espero ver nos comentários aqui o que vocês acharam, se vocês conseguiram me acompanhar, tá? Deixa aqui nos comentários se ficou legal o vídeo, se vocês gostaram. E vamos para o próximo vídeo. Mas não podemos sair desse vídeo sem deixar aquele like. E para as pessoas que não são inscritas, inscrevam no nosso canal. Ative o sininho das notificações para vocês receberem todos os nossos vídeos, tá bom? Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.